Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas bem poderosas, sabe? Sobre limites, sobre as coisas que a gente acredita e sobre o que é liberdade de verdade. Tudo isso a partir da imagem de um elefante e uma estaca, que, de certa forma, é invisível. E a história já começa com uma pergunta que, olha, parece que desafia toda a lógica. O que é que pode conter um poder que é simplesmente imenso? Pois é, a resposta para isso envolve um dos animais mais fortes do planeta e um objeto que, sei lá, uma criança conseguiria arrancar do chão. Um verdadeiro mistério. Tá, então vamos entrar de cabeça nessa cena. Pensa assim, um picadeiro de circo. Lá no meio, um elefante gigantesco, com força para arrancar uma árvore pela raiz. Mas ele tá ali, quietinho, preso por uma estaca bem pequena fincada no chão. É uma coisa de louco de se ver, né? O animal tem força de sobra para simplesmente ir embora. Dá um passo e pronto. Mas ele fica lá, completamente parado. E claro, alguém percebe essa contradição. Uma pessoa mais jovem, curiosa, chega perto do treinador do elefante e pergunta o óbvio. A resposta do treinador é super simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E na verdade só deixa tudo mais misterioso ainda. Como assim? Como uma criatura tão forte pode acreditar numa coisa dessas? Para a gente entender essa resposta, a gente precisa voltar no tempo e lá na origem dessa crença, na época em que aquela estaca parecia de fato inquebrável. Agora, a parte mais interessante é justamente essa. Como é que uma crença que se formou lá atrás, na fraqueza, continua de pé mesmo quando a situação é de força total? A memória da dificuldade acaba sendo muito mais forte do que a realidade de agora. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser sobre um elefante e passa a ser sobre a gente, sobre as nossas próprias estacas invisíveis. Essa história toda leva a gente para uma reflexão bem importante, né? Quantos de nós vivemos exatamente como esse elefante, presos a limitações que já nem existem mais? O ponto central é esse paralelo, entende? Do mesmo jeito que o elefante está preso a uma memória, muitas pessoas também ficam presas. Presas a memórias de falhas, de traumas ou de palavras negativas que ouviram no passado. Essas estacas são as vozes do passado, sabe? São as memórias e os medos que ficam martelando na cabeça. Não consigo, não sou bom o suficiente. São prisões que não existem mais de verdade, fisicamente, mas que continuam super vivas na nossa mente. Então, tá. Como é que a gente se liberta disso? Bom, o caminho para a liberdade começa com um ato de coragem, que é o de testar nas correntes. A mensagem principal, no fundo, é um encorajamento, um chamado para desafiar aquelas crenças antigas, que limitam a gente, para colocar a nossa verdadeira força à prova. Basicamente, chegou a hora de testar as correntes. E aqui a fonte dessa reflexão conclui com uma perspectiva espiritual. A ideia é que a libertação de verdade vem de um poder superior. Vem da certeza de que a identidade de uma pessoa não é definida pelo que aconteceu no passado. E assim, a história termina nos deixando com essa pergunta. Uma pergunta pra gente pensar a respeito. Que estaca na vida é só uma memória do passado? Um limite invisível que está só esperando para ser quebrado?